Olá, eu sou o Joadir e dando prosseguimento aí nos vídeos sobre a saga Operação Cavalo de Troia. Hoje eu trago o 6º vídeo com o subtítulo O Cajado de Moisés. O título vai ser sempre O Gigante da Galileia, como eu já expliquei isso. Bom, eu trago aqui também, vou mostrar 2 mapas que está no volume número 1 da Operação Cavalo de Troia. Esse mapa aqui é o mapa de Israel no ano 30, né? Na época de Jesus, Israel. Trago também aqui, vou mostrar também Jerusalém, também na época de Jesus. Aqui está o templo, todo o retângulo que eu falei no vídeo passado, todo o retângulo aqui do templo e o templo aqui no meio. E aqui está o módulo. O módulo ficou aqui, ó, no Monte das Oliveiras. Ficou estacionado ali. Aqui está a posição do módulo estacionado no Monte das Oliveiras. Esse é o mapa de Jerusalém no ano 30, naquela época de Jesus Cristo. Bom, dito isso, quero dizer para quem está vendo essa série por esse vídeo, começando por esse vídeo, eu quero dizer que a Operação Cavalo de Troia foi um projeto estudado durante mais de 10 anos e executado no século passado, 1973. Eu abro aqui um parêntese para dizer que, coincidentemente, eu não acredito que haja coincidência, mas coincidentemente, no ano de 1973, Antônio Marcos gravou a música O Homem de Nazaré, que fez um sucesso incrível, né? Em 1973, justamente o ano da viagem dos cientistas, né, para o ano 30, lá basicamente nos últimos 11 dias da vida de Jesus Cristo. Então, a NASA, com toda a tecnologia que eles vinham trabalhando no projeto Apollo, estou falando de 1973. O homem pisou na Lua, na Apollo 11. Apollo 11 levou o homem à Lua em 1969, 4 anos antes. Mas não parou aí. Todo mundo sabe, quem está acompanhando, quem vê notícia e tal, desde aquela época, sabe que o projeto não pararam. Teve o Apollo 12, 13 e tal, e hoje tem cientistas da Índia, lá, da China, dos Estados Unidos, estão lá. A viagem é constante, é normal hoje a viagem para a Lua. Então, também, quem puder achar que isso é impossível voltar no tempo, primeiro é necessário que assista pelo menos o meu vídeo número 1, que eu explico mais ou menos a técnica que eles usaram, através da inversão da matéria, né, do swivel. Mas hoje, isso em 1973, eles tinham toda essa tecnologia, que depois foi usado para microcomputador, esse computador que a gente usa hoje, tá? O computador pessoal, o PC, né? Os smartphones, controle remoto, tudo isso foi tecnologia deles que foi expandida e que hoje chegou até nós. Quem criou o computador, quem criou os smartphones, controle remoto, essas coisas todas vieram dos Estados Unidos. São americanos que inventaram isso, que criaram isso e tal. Bom, mas hoje eu quero dizer, ano passado, para se ter uma ideia, ano passado a NASA colocou em órbita
um telescópio de 7 toneladas, 7.000 quilos. Está em órbita. E esse telescópio, 2022, foi colocado em órbita. E esse telescópio voltou em imagens 14,5 bilhões de anos. Foi lá no início, foi lá no Big Bang. Então, 2.000 anos que eles voltaram até o ano 30 é coisa banal para eles, entendeu? E eles fizeram naturalmente muita viagem. Eu falo no primeiro vídeo que eles tinham a programação do projeto Operação Cavalo de Troia e também do projeto Marco Polo. Então eles continuaram fazendo viagem. Não chegou até nós, porque nós somos pessoas comuns. Por acaso, esse diário foi entregue ao escritor, o jornalista espanhol J.J. Benítez, Juan José Benítez. Por muita sorte dele, o cientista que estava à beira da morte, essa inversão do tempo matou os dois, causou a morte dos dois, tanto o engenheiro engenheiro da computação que ficou no módulo, quanto esse engenheiro que desceu lá, que conversou com Jesus e tal. Então, essa inversão do tempo causou neles o envelhecimento precoce e eles vieram a morrer disso. O engenheiro morreu primeiro e ele morreu depois. Mas antes de morrer, ele conseguiu entregar o diário para o cientista, ou para o jornalista, desculpe. Por isso que hoje, graças a isso, nós temos essa saga escrita, né, e publicada pelo jornalista, que é sucesso em todo o mundo onde ela é lançada. É best-seller, essa Operação Cavalo de Troia. Bom, dito isso, ele no dia 3, eles voltam lá do templo, né? Aquela confusão que teve lá e tal, eles voltam para a casa do Lázaro, para a fazenda do Lázaro, né? Jesus e seus discípulos e tal. E o cientista se despede ali do pessoal, do Lázaro e tal, se despede, vai e volta para o módulo para poder colocar as coisas em dita e pegar também ferramentas. Uma ferramenta em especial, né? Que eu vou falar dela agora. Então ele volta ao templo, volta para o módulo. Esse módulo ficava invisível ao olho nu. Ele teve que remarcar, quando ele saiu, no dia 31, ele teve que remarcar para poder saber, para voltar e tal, porque estava invisível. A partir de uma certa distância, é que o cientista de lá era acionado pela presença de alguém na área proibida, na área delimitada por eles, e ele então tornava visível rapidamente aquela escada para ele poder subir ao módulo. Bom, então ele sobe e coloca lá em dia as suas informações lá no computador e tal, e pega para descer no outro dia, no dia 4 de abril, dia 4 de abril do ano 30. É o mesmo 4 de abril de 2023. Eu já falei isso várias vezes. A configuração do ano 2023 é igual à configuração do ano 30 da nossa era. Hoje, por exemplo, é dia 27. É uma quarta-feira. Aqui está, dia 27, quarta-feira, 2023. Bom, então ele se equipa, ele tinha duas, quando ele desceu na primeira descida dele, no dia 31, eu expliquei que ele revestiu o corpo dele com uma pele, que eles chamaram de pele de serpente, uma proteção que, segundo ele, parava uma bala de calibre 22 americano, a uma distância de 10 metros, por aí. Eu explico isso no vídeo primeiro. Então, além dessa proteção, ele agora pega o cajado de Moisés
que eles chamam de vara de Moisés. Eles apelidaram de vara de Moisés, que era um cajado que eu vou explicar agora, uma ferramenta que possibilitou a ele fazer várias filmagens, principalmente nas horas principais. Eu vou explicar isso tudo, vou ler, porque são muita informação técnica e eu não tenho a capacidade de armazenar isso na minha mente para falar para vocês. Até porque, para mim, são números e informações alheias ao meu conhecimento. Então ele fala aqui, ó, que em uma viagem dessa, é claro que os cientistas da NASA, que prepararam tudo isso, estudaram durante 10 anos, fizeram treinos, diversos treinos. Inclusive ele estudou os costumes, né, línguas e tal, durante mais de 2 anos. Eu falo isso também no primeiro vídeo. Bom, era impossível que a NASA ia mandar 2 cientistas para essa missão sem que tivesse condições de dar um equipamento para eles, discreto, é claro, que pudesse levar as informações que eles queriam, que era tudo sobre Jesus Cristo. Fala, a voz de Jesus, principalmente os momentos principais da quinta e da sexta-feira. Do dia 6, quinta-feira, e da sexta-feira, dia 7, onde Jesus foi brutalmente assassinado. Eu falo sobre isso, é lógico, né? Então ele fala aqui que é impossível, né, que eles não tivessem um preparo, uma ferramenta preparada para que pudesse discretamente catalisar tudo isso, capturar tudo isso. Então, além das filmagens, a operação tinha especial interesse no exaustivo acompanhamento, minuto a minuto, das torturas que sofreria o Nazareno, assim como de suas horas na cruz. Então ele era médico, né? Então ele além de acompanhar com equipamentos, ele dava essa informação muito rápida, porque ele era médico, ele sabia o que estava acontecendo ali, no corpo do Nazareno. Ele fala aqui, além do acompanhamento do meu próprio testemunho pessoal, outra, e a mais importante, um sofisticado equipamento técnico capaz de, ao mesmo tempo, filmar e checar de um ângulo estritamente médico. Como é natural, essas delicadas operações não se podiam efetuar abertamente. Isso iria contra os princípios básicos do projeto. Era inviável, portanto, que eu me armasse de câmera, é claro, lógico. Não existia nada disso, né? Não tinha nada disso, tinha sido inventado ainda. Estávamos no ano 30, né? Do século I. Então ele continua. Tampouco implantarem no corpo do mestre, né, cabos e dispositivos eletrônicos que nos permitisse um controle de suas funções orgânicas e dos ritmos arteriais e cardíaco, etc, etc. A equipe desenhara e fabricara um sistema complexo que se achava minuciosamente camuflado no que chamávamos de vara de Moisés. Era um sistema, era um cajado normal que eles usavam, parecido com aqueles que os peregrinos lá usavam e tal, é claro. Ele estudou isso e tinha mais ou menos essa imagem. Então esse cajado tinha 1,80 m, eu vou falar aqui, e tinha 3 centímetros de diâmetro. É mais ou menos isso aqui, ó, o tamanho do diâmetro do cajado. Vou falar aqui. Este engenho, que irei detalhando de forma progressiva, consistia em um simples cajado de madeira de pinheiro. Por que eles escolheram a madeira de pinheiro? Porque, segundo a lenda, o cavalo de Troia, lá da lenda, foi feito, né, com madeiras de pinho, aonde
os gregos, né, fabricaram o cavalo e colocaram lá, que todo mundo conhece essa história do cavalo de Troia e tal, que entrou lá em Troia e destruiu a cidade, etc, etc. Então, o pinho era para isso, para ficar o mais importante possível, né? Então eles fabricaram o cajado dessa madeira de pinho. Então tinha 1,80 m, como eu já falei, por 3 centímetros de diâmetro, com o correspondente remate superior em forma de arco. Então, no vídeo, na foto capa desse vídeo, eu consegui uma foto lá, mais ou menos, da descrição, né, parecido com a descrição que ele fala do cajado aqui, tá? Então tá lá na foto da capa desse vídeo. Para um observador qualquer, alheio aos nossos objetivos, não deveria apresentar maior interesse do que qualquer vara comum e usual, como as utilizadas habitualmente por caminhantes e peregrinos. É o que eu acabei de falar. Aí vem o principal. Em seu interior, porém, era um cajado normal, à vista de leigos, né? No seu interior, porém, havia sido disposto um delicadíssimo equipamento. A 1,60 m, a partir da base do bastão, achava-se 4 canais. 4 canais de filmagem simultânea com as objetivas distribuídas em cruz. Ou seja, nos 4 lados, né, tinha uma câmera, de forma a que pudesse ser filmado 360 graus. As 4 bocas de filmagem de 15 milímetros de diâmetro haviam sido dissimuladas mediante um anel de 3 centímetros de espessura, formado por um cristal semi-reflexivo, de forma a só permitir a visão de dentro para fora. Ou seja, quem estava de fora não conseguia entender, nem perceber nada, nem perceber que ali existia uma câmera de filmagem. Essa espécie de braçadeira, primorosamente trabalhada por nossos técnicos, de forma a apresentar uma ampla faixa de pintura negra sobre a madeira branca, fora reforçada e adornada com 2 fileiras de cravos de cobre, que fixavam-na fortemente. Esses cravos de grossa cabeça haviam sido trabalhados de acordo com antiquíssimas técnicas da indústria metalúrgica descoberta por Nelson Grueck, no Vale de Arabá, ao sul de Mar Morto, em Ezion-Geber, o legendário porto marítimo de Salomão, no Mar Vermelho. Para evitar eventuais problemas, os homens de Curtis, o general comandante da operação, né, chamado de General Curtis, havia seguido ao pé da letra as normas da Mishnah. A Mishnah, eu falei no vídeo passado, que a Mishnah era a tradição oral da Torá, do Pentateuco, né, dos 5 livros de Moisés. Ou tradição oral judaica e tal, como eu já falei. Que na ordem 6ª da Mishnah, dedicada às prescrições sobre pureza e impurezas, especifica que um bastão pode ser suscetível de impureza. Abre aspas. Se for adornado com 3 fileiras de cravos, fecha aspas. Um destes cravos de cor esverdeada, mais intensa do que o resto, e ligeiramente destacado da superfície do cajado, podia ser impulsionado manualmente, iniciando-se assim, de forma automática, a filmagem simultânea. Bastava uma nova pressão para que o cravo voltasse à posição inicial, interrompendo a operação. Ou seja, um controle remoto que nós temos hoje não existia na época.
Então, apertava, ligava. Apertava de novo, desligava. Discretamente ele fazia isso, filmava, tirava, filmava o que ele queria, o que ele não queria, ele apertava fechando, né? Desligando aquela filmagem e tal. Também para atender aos propósitos da grande viagem, aqui entre aspas, a equipe abandonara as objetivas comumente usadas na câmera de filmagem, ajustando as bocas do cine. Com relação a isso, quem entende aí de filmagem, dessas coisas, vai entender bem esse texto aqui. Um sistema revolucionário que, estou certo, algum dia se imporá na atual técnica fotográfica. Quem entende de fotografia, de filmagem, já falei, vai entender perfeitamente isso. Usando talvez hoje, né, essas tecnologias citadas aqui. Dada a extrema miniaturização do sistema, tornava-se difícil mudar, antigamente, mudar as câmeras, né, de forma a permitir a tomada de diferentes planos. Claro, ele está ali com um sistema minúsculo, né, micro, com os microsistemas. Não tinha como estar mudando câmera, como é que ele ia mudar as objetivas? Não tinha como. Então o sistema já tinha isso. O sistema pensou nisso, e o sistema trouxe isso. As lentes de vidro foram substituídas pelo que poderíamos chamar lentes gasosas. Então a gente imagina o seguinte, os smartphones de hoje, tem smartphone com 4 câmeras. De onde vem essa tecnologia? Né? Então a gente vê aqui, como começou tudo isso, século passado, 1973, eles já faziam isso, eles já tinham isso. Então essas lentes gasosas, suscetíveis de transformarem-se, ele fala aqui entre parênteses, sem necessidade de troca da objetiva, ou seja, mudava sem precisar mexer com nada, né? Automático. Em grandes angulares, ela mudava automaticamente. Em grandes angulares, teleobjetivas, lentes de aproximação, etc, etc. Quem entende fotografia vai entender o que eu falei. Como disse, esse dispositivo de lentes gasosas iria ser de suma utilidade ao longo das intensas e dramáticas, dos intensos e dramáticos acontecimentos de quinta e sexta-feira. A mudança instantânea de uma grande angular pela teleobjetiva, por exemplo, iria permitir-me filmar detalhes de grande importância, especialmente durante a hora em que durou a crucificação. Eu aqui quero abrir um parênteses para dizer o seguinte. Alguém pode perguntar, como é que ele fez tudo isso e não chegou até nós? É claro, todo esse material foi entregue à NASA, ao que eles chamam de General Curtis, né? Que era o chefe da filmagem, tudo, o chefe da operação, tudo foi entregue para eles. Então não chegou essas informações, essas fotos, essas gravações, e tal, não chegou ao JJ Benítez e, portanto, não chegou até nós. Nos livros, já vou repetir, nos livros, nos 9 volumes que eu estudei, não tem uma foto sequer. Além do mapas que eu mostrei ali, né? Não tem fotos. Então ficou tudo lá com eles. Por isso que nós não temos essas informações técnicas, né? Que ele gravou, essas informações que ele gravou lá na crucificação e tal. Que muito nos interessava. Mas nós não temos isso. Ainda que eu prefira referir-me a ele mais adiante, o processo de filmagem achava-se intimamente ligado a outro sistema de exploração. Exploração que está entre aspas. Médica. Exploração médica. Ele era médico, né? Ele era médico, cientista, poliglota, biólogo. Ele era uma pessoa muito preparada para aquilo. E era também agnóstico, ou seja, não tinha religião. Talvez foi por isso praticamente que ele foi escolhido para estar lá, para que ele não tivesse emoção, né? E nem paixão de ver aqueles movimentos, de ver Jesus Cristo e tal. Então ele era agnóstico, ele não tinha religião, assim como eu não tenho. Por exemplo, iria permitir, né,
Ainda que prefira, vou repetir aqui, ainda que prefira referir-me a ele mais adiante, o processo de filmagem achava-se intimamente ligado a outro sistema de exploração médica. A emissão infravermelha, igualmente disposta na vara de Moisés, mas em um mecanismo alojado na parte superior do cajado a 1,70 m da base. Então eu falo sobre isso na época no vídeo da crucificação. Ele fala como é que isso foi útil, como é que ele usou isso minuto a minuto para ver lá os momentos finais de Jesus Cristo. Tanto o equipamento de filmagem quanto o de infravermelho, assim como outro de ultrassom, eram controlados pelo já mencionado microcomputador nuclear, estrategicamente encerrado na base da vara. Bom, esse microcomputador na vara de Moisés, nesse cajado, como é que podia ser? Alguém pode perguntar isso. Ele sabe disso. E colocou aqui nas entrelinhas, eu vou ler apenas o primeiro parágrafo. Está aqui na página 189 do primeiro volume, Operação Cavalo de Troia. Ele fala aqui, ó, é possível que muitas pessoas se perguntem como se pôde conseguir um microcomputador nuclear de dimensão tão reduzidas que permitisse alojá-lo no interior de uma vara de 30 milímetros de diâmetro. Ele explica tudo isso, tecnicamente, da maneira que é possível explicar, né? Ele diz que é um projeto ultra secreto. Então, o que ele pôde falar, ele falou, está aqui, a partir da página 189, comprando o livro, ou vendo de outra forma, você vai ter conhecimento sobre isso. Não vou me perder tempo com isso agora, isso aqui está escrito aqui, tá bom? Sua complexidade, fala aqui do computador, sua complexidade era tal que, além das funções de controle automático da filmagem, a acumulação de filmes acumulava até 150 horas de filmagem. Regulagem de emissões, recepção e processamento de ondas ultrassônicas e radiação infravermelha. Ele bota aqui entre parênteses, traduzindo essas ondas, né, em imagens e sons, e alimentação dos geradores de ultrafrequência, etc, etc. Sua memória de titânio, aí é onde ele explica ali no rodapé, capacitava-o para controlar em cada instante até mesmo os movimentos de turbulência em cada um dos pontos das 4 câmeras gasosas de cinema, corrigindo-os e conseguindo perfeita estabilidade ótica. Então esse computador controlava tudo, controlava todo o sistema de forma a conseguir maior exatidão, né, precisão daquelas filmagens. Bom, então é isso. Essa ferramenta vai ser de vital importância para ele nos processos. Então ele desce com esse cajado, né, e vai lá, volta para casa de Lázaro, né? Ele volta no dia 4 de abril, lá para casa de Lázaro. E eu quero te agradecer que me acompanhou até agora e dizer que nossa crença nos acompanha desde que nós nascemos, desde que nós fomos criados, com nosso pai, com nossos pais, com a religião dos nossos pais e tal. E temos a nossa fé, nosso conjunto de crença é a nossa fé, o nosso paradigma. A Bíblia diz, lá em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Mas a fé é diferente do conhecimento. Eu vou dar um exemplo. De novo, você vai numa tribo indígena onde ninguém nunca viu um celular e você chama um nativo daqueles e fala, olha, existe um aparelho que cabe na minha mão,
que você pode trazer o mundo ali dentro desse aparelho. Basta você manipular alguns botões. Um aparelho que cabe na minha mão. O nativo, por achar que você é uma pessoa séria, ele pode até acreditar em você. Pode até ter fé que aquilo que você falou é verdadeiro. Agora, se você levar o celular e mostrar para ele tudo que o celular faz, ele vai ver. Aí ele vai ter conhecimento. É diferente de fé. Então, toda essa saga Operação Cavalo de Troia, como eu já falei, hoje em dia essa inversão de matéria, inversão de tempo, voltar no tempo, é coisa boba para a NASA hoje, com tudo que eles já têm feito. De qualquer maneira, cabe a você, na base do conhecimento, né? Achismo não, achismo não resolve nada. O importante é você ter conhecimento e tirar suas próprias conclusões. Assim como eu fiz. A partir do primeiro livro, falei, não, isso não é possível. E eu comecei a estudar, comprar os livros, estudando e tal, eu mostro isso no primeiro vídeo. E cheguei a quase 3 anos de estudos. E estou aqui hoje transmitindo porque achei que era muita informação para mim, para eu deter isso somente para mim. E faço isso gratuitamente. Não tenho remuneração nenhuma, não sou profissional do YouTube, não sou youtuber e não tenho remuneração nenhuma com esse trabalho que eu faço. Faço apenas para que as pessoas tenham conhecimento daquelas coisas que eu tive e que me impressionou muito. Muito obrigado por sua atenção.